building something was because I wanted to get girls or wanted to get into some kind of social institution. They just can't wrap their head around the idea that someone might build something because they like building things. Bem-vindo ao canal Jornada Bilionária. Mark Zuckerberg nasceu em 14 de maio de 1984, filho de pais de classe média alta nos arredores de Nova York. Seu pai o incentivou a aprender programação desde a adolescência e Mark realmente se interessou por isso. Ele criou um programa que permitia que o computador no consultório odontológico de seu pai se comunicasse com o computador da família em Codedzarknet. O programa era uma forma primitiva de mensageiro. Na escola, ele se destacou em várias disciplinas, desde ciência da computação até línguas e literatura. Ele se transferiu para a escola preparatória Exeter, onde conheceu seu bom amigo Adam DeAngelo. Juntos, eles criaram um software de música chamado Synapse, que aprendia quais músicas as pessoas gostavam e fazia sugestões com base nisso. Como o escritor José Antônio Vargas disse, enquanto algumas crianças jogavam videogame, Mark os criava. Ficou claro que ele tinha uma mentalidade empreendedora desde muito jovem. O projeto foi tratado como um projeto de ensino médio, mas chamou a atenção de grandes empresas de software, incluindo a Microsoft, que supostamente ofereceu a Zuckerberg $1 milhão por ele, além de um emprego antes da faculdade. Apesar da oferta de emprego, Zuckerberg optou por cursar Harvard em Ciência da Computação e Filosofia. Seu primeiro ano na faculdade, sem nenhuma criação significativa, provavelmente foi mais focado em festas. Foi no seu segundo ano que ele começou a mostrar sinais do que estava por vir. Ele criou um site chamado Coursemache no início do segundo ano, que permitia que seus colegas de classe entrassem e vissem quais cursos seus amigos e até mesmo aquela pessoa de psicologia do primeiro ano estavam fazendo no próximo ano. Rapidamente se tornou popular, o que levou Zuckerberg a testar uma nova ideia que ele havia tido recentemente e que acabou chamando de Facemas. O Facemas foi criado em outubro de 2003, com a intenção de encontrar a pessoa mais atraente do campus. O site exibia 2 fotos de estudantes de Harvard do mesmo sexo, usando suas fotos de perfil da faculdade, e outros estudantes votavam em qual era mais bonita. Lentamente, uma classificação foi formada. Tudo isso aconteceu durante uma sessão de codificação de 8 horas, um pouco embriagado, que terminou às 4 da manhã. Apesar da programação embriagada, o Facemas foi um sucesso instantâneo, sendo usado por 450 estudantes em um dia, antes que a equipe de administração de Harvard o desativasse devido a acusações de sexismo. É importante ressaltar que, ao contrário do que é retratado no filme A Rede Social, tanto homens quanto mulheres eram incluídos no Facemas. A representação das mulheres com seios maiores no filme foi uma escolha narrativa feita a partir do ponto de vista de Eduardo Saverin, cofundador do Facebook. Zuckerberg foi colocado em probação por causa do incidente ameaçado de exclusão, mas aparentemente isso não o abalou muito na época, como é mencionado no livro O Efeito Facebook, de David Carr. Não era que Mark estivesse disposto a quebrar as regras, ele simplesmente não prestava muita atenção nelas. Nos meses seguintes, sem se deixar intimidar pelo aviso de Harvard, Mark continuou trabalhando em programas de computador simplesmente porque gostava disso. Ele criou um programa web que reunia imagens de arte de sua aula de arte na época de Augusto e incentivou seus colegas de classe a adicionar comentários ao lado delas para criar materiais de estudo. Ele usou essas anotações para estudar para um exame mais rapidamente. Ele também criou um programa chamado 6 Graus de Harry Lewis, um programa que criava conexões entre as pessoas e seu professor favorito de ciência da computação. Além disso, ele começou a trabalhar em projetos de outras pessoas, criando um site para a Associação de Mulheres Negras de Harvard e ajudando significativamente 3 alunos do último ano de Harvard a finalizar a codificação de sua ideia de site, a Harvard Connection. A Harvard Connection Zuckerberg foi contratado para o projeto em novembro de 2003, depois que os fundadores souberam do Facemas através da revista de Harvard. Eles pediram a ele que terminasse de programar seu site de rede social, o Harvard Connection. Embora não tivesse muita experiência em programação, Zuckerberg concordou em fazê-lo, mas acabou perdendo o interesse e optou por desenvolver seu próprio site, o Facebook. Ele enrolou a equipe do Harvard Connection,
codificou seu novo site pode ter se inspirado em algumas ideias, o que resultou em um processo judicial e até mesmo um filme no futuro. Embora o processo de obtenção da ideia inicial possa não ter sido totalmente ético, a execução e o lançamento do Facebook foram quase impecáveis. Zuckerberg comprou o domínio de facebook.com em 11 de janeiro por $30 e lançou oficialmente o site em 4 de fevereiro, enviando um e-mail para alguns de seus amigos para conferir. Apenas 4 dias após o lançamento, 450 estudantes de Harvard se cadastraram e, no dia seguinte, mais de 300 se juntaram. Como mencionado anteriormente, ele tinha um talento para criar sites sociais que as pessoas queriam usar. A ideia do Facebook era substituir os livros físicos que a universidade emitia com uma foto de todos os estudantes, chamados de Facebooks, e permitir que os estudantes atualizassem as fotos com imagens mais recentes. Também permitia que os estudantes vissem sobre o que outros estudantes estavam falando, quais eram seus interesses e também seu estado de relacionamento. Mais 2 semanas depois, o Facebook já tinha mais de 6.000 usuários, o que representava mais de 3/4 dos estudantes da graduação, além de alguns ex-alunos. Não apenas milhares de estudantes se cadastraram, mas eles também passavam horas no site todos os dias, tornando-o único em relação a outros sites. Zack montou uma equipe com seus colegas de quarto e amigos para lidar com várias áreas do projeto, pois ele ainda não o considerava um negócio. Eduardo Saverin cuidava dos negócios, Dusty Moskovitz era programador, Andrew MC Comum era artista gráfico e Chris Hughes era porta-voz. Todos se juntaram à equipe, que complementava os pontos fortes e fracos de Zuckerberg. Com a equipe ao seu redor, que complementava seus pontos fortes e fracos, Zuckerberg tentou expandir o Facebook para outras faculdades, começando com Yale, Stanford e Columbia. O Facebook superou a concorrência e o número de usuários continuou crescendo. Eles expandiram para o resto das faculdades da Ivy League, apesar de os fundadores ainda terem uma carga pesada de aulas em Harvard. Levou apenas algumas semanas para que 80% dos estudantes de cada campus se inscrevessem. A equipe decidiu alugar um apartamento em Palo Alto para o verão, pois era onde todas as grandes startups pareciam surgir. Após muitos dias de 16 horas e noites em claro, o Facebook alcançou 100.000 usuários em junho de 2004, apenas 4 meses após o lançamento. Uma empresa de capital de risco ofereceu $10 milhões para comprar o Facebook. Dizem que Zuckerberg e sua equipe nem mesmo consideraram a oferta, optando por continuar construindo por conta própria. Para Mark, nunca foi realmente sobre o dinheiro, sempre foi sobre ter um produto realmente legal. Durante o verão, a equipe continuou a expandir a funcionalidade e a base de usuários do Facebook. Eles também conheceram Sean Parker, um veterano do Vale do Silício que se tornou presidente deles e os apresentou a investidores, incluindo Peter Thiel, que investiu $500 mil na empresa em troca de cerca de 10% do negócio. Um investimento bastante sólido, para dizer o mínimo. Levou apenas 2 minutos para Mark e seus amigos decidirem adiar o retorno a Harvard, pois sabiam que o sucesso do Facebook dependia do timing certo e não queriam estragar tudo. Embora não esteja claro se eles realmente voltaram para a faculdade, Mark tinha 21 anos, mas havia concluído o 2º ano e se mudado para Palo Alto com a expectativa de retornar a Harvard no outono, mas as coisas não saíram exatamente como planejado após o investimento de Peter. Ele começou a construir uma empresa e se desviou um pouco do caminho. Felizmente, Harvard permite que você tire períodos indefinidos de tempo de folga, então, se um dia isso for lançado de volta para Harvard, eles são apenas estudantes que largaram a faculdade. A equipe se concentrou na expansão, encontrou muitos obstáculos ao longo do caminho, mas continuou trabalhando muito. Eles alcançaram 1 milhão de usuários no início de 2005 e continuaram adicionando mais recursos, como a capacidade de compartilhar fotos e publicar nos murais das pessoas. A avaliação do Facebook continuou a subir. 7 anos depois, o Facebook abriu capital na maior oferta pública inicial de tecnologia até então, avaliando a empresa em mais de $100 bilhões e tornando todos os fundadores bilionários ainda no início dos 20 anos. Não há dúvida de que Zuckerberg é um gênio, e há muitas coisas que podemos aprender sobre ele e sua história até agora.
O Facebook é um exemplo de uma grande ideia no momento certo, com uma execução fantástica. Eles cometeram muitos erros ao longo do caminho, mas tudo valeu a pena no final. Uma coisa que devemos lembrar é que a empresa multinacional de bilhões de dólares que todos nós usamos hoje foi iniciada por um punhado de equipes visionárias em um dormitório universitário. Com isso em mente, encorajo todos vocês a continuar se esforçando em direção aos seus próprios objetivos. Se você gostou desse conteúdo e encontrou valor nele, peço que deixe um like e um comentário abaixo. Sua interação ajuda a impulsionar a divulgação desse tipo de conteúdo, permitindo que mais pessoas tenham acesso a essas valiosas informações. Até ao próximo vídeo.